Alvorada despertando com você. Alvorada, luz em nosso amanhecer. Começa agora, Alvorada, com Nando Garcia. Começando mais um programa Alvorada aqui na sua Rádio Boa Nova e TV Mundo Maior. Olá para você que está aí nos ouvindo e nos assistindo. Gratidão pela sua companhia, pela sua audiência maravilhosa. Quero mandar um abraço também para toda a equipe da FEAL, trabalhando lá nos bastidores. Muito bem, eu disse que aqui é Alvorada, eu sou o Nando Garcia e ele, Edson Hamazaki, nosso querido psicólogo. Oi, Nando. Oi, pessoal. Como sempre, uma alegria enorme a gente poder estar aqui conversando mais um pouquinho. Pessoal que está aí nos ouvindo, independente em que momento. Essa semana eu conversei com uma pessoa, Nando, que falou que estava ouvindo a gente, acho que sábado, né? Até onde eu sei é quarta de manhã. É que no sábado a gente repetia os programas, né? Tá. Mas agora não, é só de segunda a sexta, né? Então era repetido um dos programas da semana. Então, às vezes, assim, a gente colocava o programa da quarta, ou da quinta, ou da segunda. Então, calhou de essa pessoa ouvir você num sábado, né? Mas agora Uhum. não, a partir desse mês que passou, a gente está só de segunda a sexta, beleza? Então, Sempre às 7 da manhã? das 7 da manhã, quando é transmitindo o programa inédito, e Uhum. depois vai para o YouTube, sobe para o YouTube na semana seguinte, e aí a pessoa pode ouvir a hora que ela puder e quiser, né? Tipo, e também tem a questão do fuso horário, às vezes a pessoa não consegue 7 horas da manhã aqui, é outro horário lá fora, em outros pontos do Brasil. Então, pelo YouTube, a pessoa pode acompanhar. É só ir lá no canal, na plataforma que a gente sempre coloca aqui, né? Mundo Maior. E aí Uhum. procura lá no playlist o Alvorada, a pessoa pode ouvir vários programas. Tem mais de 100 lá, muito mais de 100 programas com o Edson. Vixe, muito mais. O tempo passa, né? Beleza, hoje nós vamos trazer do livro, o pequeno livro das fábulas, né? Que a gente, de vez em quando a gente traz esse livro aqui, que ele foi escrito por Lauro Henriques Júnior. Ele, assim, ele faz uma coletânea aí de várias pessoas que trazem essas fábulas, né? E a de hoje é Além das Estrelas. Então, eu vou ler aqui completinho para a gente depois comentar. Em uma das belas histórias contadas pelo mestre Osho, ficamos sabendo de um encontro entre o pintor Vincent van Gogh e um homem indignado com o estilo de pintura do artista holandês. O motivo da revolta, segundo Osho, era porque Van Gogh sempre pintava as árvores tão grandes que elas iam além das estrelas. E o tal homem, incomodado com a imensidão dos arvoredos, perguntou: Mas por que você pinta árvores tão descomunais? Que maluquice é essa? Chamando o Van Gogh de maluco, né? Que maluquice é essa? Ao que o Van Gogh, sorrindo, respondeu: Eu sei, meu amigo, elas são imensas, mas é que existe uma coisa da qual você não se dá conta. As árvores são os anseios da terra para transcender as estrelas. Eu estou pintando os anseios, não as árvores. Na verdade, não importa se elas alcançam as estrelas ou não. Eu pertenço à terra, sou parte dela e compreendo seus anseios. E o anseio da terra, expresso através das árvores, é este: ir além das estrelas. Que beleza, né, Edson? Interessante essa fábula, né? E essa coisa de ir para além das estrelas, porque se a gente parar para pensar, é assim, nós estamos acostumados a ver estrelas
à noite, né? Quando escurece, o, o, o sol se põe, a lua sobe, e aí as estrelas, de maneira geral, aparecem. Como se elas só estivessem lá à noite. E na verdade não é assim, né, gente? Elas estão lá sempre, né? Porque para nós, dia e noite é que varia em função da posição do planeta em relação ao Sol, né? Mas na prática, o nosso planeta, ele faz parte desse universo, né? Então, as estrelas, elas estão sempre lá. Osho era um guru, né? Guru indiano. Van Gogh, um pintor impressionista, né? Ou seja, eu estava atendendo agora e conversando justamente a respeito disso, da arte, de como a arte ela pode ser usada de forma terapêutica. Estava inclusive conversando com essa paciente a respeito de Nise da Silveira. Quem nunca ouviu falar, Nise era uma médica, tem inclusive um filme aí, o personagem Nise foi interpretado pela Glória Pires, né? Ela era uma psiquiatra que trabalhava em sanatórios, etc., manicômios, né? Aquela coisa antiga do manicômio, em que você pegava pessoas com transtornos mentais graves e colocava lá num lugar qualquer, né? Continha. E ela chegou e começou a trabalhar com eles através da arte, diminuindo a quantidade de medicação e permitindo que eles se expressassem, seja pela pintura, pela escultura, pela marcenaria, né, pela plantando, lidando com plantas, mas permitindo que eles expressassem as dificuldades internas que eles tinham através da arte, né? Porque, de novo, né, gente, vamos lembrar da doutrina espírita, do que nós somos, né? Espíritos imortais criados por Deus. Então, a gente tem a eternidade à nossa frente. E nós existimos, a gente sempre lembra isso, com um objetivo de sermos melhores. Ao longo dessas várias encarnações, nós vivemos muitas experiências diferentes. E cada um a sua, cada um tem a sua história, né? E essa nossa história, ela é construída a partir de experiências, que nem sempre são experiências só positivas, né? Muitas vezes, cada um de novo com a sua história, e infelizmente, muitas vezes, cada um com seus traumas, né? Cada um passou por essa ou aquela experiência que pode não ter sido legal, que pode não ter sido uma experiência bacana, uma experiência boa. E talvez essas experiências pelas quais você passou possam envolver abuso, né, abuso de todo tipo, né? A gente tem abusos morais, abusos sexuais, abusos de todo tipo, né? Bullying, né? Infelizmente, isso é uma coisa que não era muito comum para nós, mas está cada vez mais comum, né? Infelizmente. É, E aí, aprender a lidar com estas experiências que não foram experiências positivas, mas que podem influenciar demais na maneira como você lida com o mundo, na maneira como você enxerga o mundo, na maneira como você lida com as pessoas, é muito importante, né? E por isso, gente, que sempre se falava, né? Todo mundo precisava escrever um livro. E vamos combinar, para você poder escrever um livro, você tem que se dedicar à cultura, né? Você tem que ser alfabetizado, você tem que ter um mínimo de habilidade para lidar com as palavras, né? Nós temos na língua portuguesa uma bênção.
porque a nossa língua ela é muito rica. Você consegue transmitir qualquer ideia, consegue transmitir qualquer sentimento usando a língua portuguesa. Nós temos vocabulário para isso, completamente diferente da língua inglesa, por exemplo, que é muito mais simples, né? Que não tem palavras, né? Eu acho que vocês já ouviram falar que não existe tradução para saudade na língua inglesa, né? Eles não conseguem traduzir saudade. Então, a nossa língua é muito, muito, muito legal. Inclusive, sugestão, se você estiver enfrentando qualquer dificuldade, usa o escrever para lidar com isso. Independente de você escrever bem, escrever mal, né? Ter um vocabulário grande, ter um vocabulário pequeno, não tem problema nenhum. Escreva. É uma ótima maneira de você colocar para fora aquilo que você tem dentro de você. E aquela ideia, né, gente? Quanto mais você faz qualquer coisa, mais hábil você vai ficando, né? Criar habilidade envolve repetição, envolve fazer sempre, né? O cara que fica bom na academia é o cara que vai para academia todo dia. O cara que joga bem tênis é o cara que joga tênis sempre que pode. E por aí vai. Escrever é a mesma coisa. Mas escrever é muito terapêutico, sabe? Tá enfrentando alguma coisa, tá com uma sensação ruim, tem alguma coisa dentro de você que não tá legal, escreva. Papel, caneta, escreve. É para você, não é para ninguém ler, né? Então, tá tudo certo. Plantar uma árvore, né? Por quê? Você fica responsável por, né? Não sei se você já lidou em algum momento com plantas, mas é assim, você pega lá uma mudinha qualquer, você planta e vai cuidando, porque, né, plantar é um ser vivo, então envolve cuidado. Você vai cuidando, você não deixa faltar água, você encontra o lugar apropriado em termos de quantidade de sol, em termos de quantidade de sombra, você aduba, você afofa, você poda, você cuida, ela vai crescendo. Então é muito interessante você pegar uma mudinha piquititica que veio naquele vasinho minúsculo e ir trocando ela de vaso até que ela fica, dependendo. A gente até falou sobre isso aqui outro dia. Tem árvores que você planta, mas que você mesmo nunca vai colher os frutos, porque leva 60, 100 anos para ela frutificar. Ou seja, eu nem lembro, esqueci o nome É do que raio da geralmente fruta. lá do lado do Líbano, lá no deserto, que próximo no deserto, que tem as tâmaras, acho que é tâmara, se eu não me Será engano. que é? Eu Acho sei que que é um negócio desse aí. Você né? planta e quem vai colher os frutos são seus netos, não são nem seus filhos. Né? E a pergunta foi: para que plantar um negócio desse? Ué, né? Pergunta idiota. Como assim? Por que plantar? Não é porque eu não vou colher que eu não vou proporcionar isso para os meus netos. Né? É um raciocínio lógico para o não materialista, para o não egoísta, né? Porque o egoísta que só consegue olhar para o próprio umbigo, para esse realmente não faz sentido nenhum você fazer alguma coisa, qualquer coisa, que não seja para deleite e desfrute próprio. Isso vai frontalmente contra, né, o o nosso objetivo. Ninguém será melhor se pensar só em si mesmo, pelo contrário, né? O ser melhor envolve o exercício da caridade. A gente já falou sobre isso aqui também, né, gente? E o que que é caridade? Como entendia Jesus? Isso está lá no Livro dos Espíritos, né? O que que é que Jesus entendia por caridade? Benevolência para com todos, ou seja, fazer o bem para com todos, não é fazer o bem para quem eu gosto, não é fazer o bem para minha esposa, para minha mãe, para o meu pai, para os meus filhos, para os meus amigos. Não, é fazer o bem.
Tem até uma outra frase, né? Fazer o bem sem olhar a quem, que a mão esquerda não veja o que faz a direita. Tudo no sentido, né? Jesus sempre falou no sentido de larga a mão de ser idiota e de ser egoísta e de pensar só em você, né? Porque você é quase nada, é muito importante, mas é quase nada quando a gente pensa em termos de universo, né? Você quer ser feliz? Para de pensar só em você, porque não tem como sentir plenitude, sentir realmente bem nessa tal dessa felicidade de que falam, se você não olhar para o outro, se você não fizer pelo outro. Ô, E Detson, e hum, quem planta então a tamareira, eu busquei aqui enquanto você hum, falava, ela vai dar frutos entre 70 a 100 anos. Então, ou seja, não é nem para o filho. começar a produzir. Então, a pessoa que pensa só nela, ela não deve então plantar tamareira, porque ela realmente não vai colher, né? E o que seria uma pena, né, se todo mundo pensasse desse jeito. Ainda bem que não é assim, e por isso, felizmente, a gente tem a possibilidade de comer tâmaras hoje, porque alguém lá atrás não pensou só no próprio umbigo, foi lá e plantou, né, para que nós hoje pudéssemos desfrutar. E esse raciocínio, gente, ele parece idiota, porque assim. Nós vivemos numa sociedade que ela é muito materialista. Não tem outro jeito. A gente levanta pensando nos boletos que tem para pagar e eles fazem parte mesmo, né? Não tem problema. Mas agora, nem só de boletos vive o homem. Não é? Não é para isso que a gente está aqui, né? E muitas vezes a gente se esquece disso. Vocês sabem que cada vez mais está ficando claro para mim essa coisa do sofrimento, né? Porque você veja, né? Eu sou psicólogo clínico, então eu lido com o sofrimento. As pessoas que vêm, que chegam para mim, elas não chegam para mim porque elas estão felizes da vida. Então, vamos trabalhar autoconhecimento. Não, é porque está sofrendo mesmo, né? Porque a coisa não está boa, sabe? Desenvolver um transtorno qualquer aí e angústia, muitas vezes, faz parte do dia a dia, pelo menos nesse momento em que a coisa não está ainda não está equilibrado, né? É, e cada vez, e veja, e aí assim, e a gente está na doutrina, então, né? Damos aula de doutrina espírita, participamos de reunião mediúnica, fazemos palestras, etc. Fazemos o programa, a doutrina espírita faz parte da vida da gente, né? Não é de frequentar, ela realmente faz parte. E quanto mais a gente olha para isso, tanto no aspecto profissional, quanto conforme a gente, né, olha para a doutrina espírita, é assim, vai ficando cada vez mais claro que o sofrimento, como dizia Jesus, ele realmente ele não é necessário. A gente não está aqui para sofrer como tem uns malucos por aí que acham. Né? Outro dia eu estava fazendo uma palestra. Ué, esse negócio que você está falando aí, que esquisito. A gente não está aqui para pagar? Você está doido? Para com isso. De onde você tirou a ideia doida dessa? Mas não está aqui para pagar nada. Né? Deus, nosso Pai, ele não é cobrador, não, gente. Ele não fica cobrando nada, muito pelo contrário. As dificuldades que a gente é obrigado a superar, elas vêm como consequência de uma escolha menos feliz que você fez em algum momento aí, né? Então, é verdade. Aquela ideia da ação e da reação, plantio e colheita, etc., né? Plantou, tem que colher. Agora, você planta o que você quiser. Ninguém está te obrigando a plantar isso ou aquilo, né? Meu, quer plantar ortiga? Fica à vontade, as sementes estão aí, ó. Só que, Edson, hum, o sujeito aqui da fábula, né? Ele
ficou falando pro Van Gogh, poxa, mas por que que você pinta essas árvores aí que tão lá, chega lá no céu, né? E ele estava dizendo, acho que ele está fazendo, você está viajando na maionese. E na verdade ele estava falando dos anseios de cada espírito de evoluir, de crescer, né? De estar, você tá com a raiz aqui na Terra, é a Terra que é o nosso campo de ação, não é verdade? Então tem E não pessoas. impede que a gente não É, chegue lá em cima, né? né? Ele está falando de anseio, ele está falando de desejo, que é o que a arte proporciona, né? Quando a gente começou lá a ideia do escrever um livro, de plantar uma árvore, se você tiver a oportunidade, mexa com a terra, semeie, trabalhe, bota a mão mesmo, sabe? Cuida da planta, poda, tira a folha seca, mexe na terra, sabe? Isso faz muito bem para nós. Nós estamos, como o Nando acabou de falar, as nossas raízes estão na terra, nós somos terráqueos, a gente é habitante nesse momento de um planeta que chama Terra, é verdade. Só que a gente é habitante de um planeta que chama Terra, que tem 3/4 da superfície em água, né? E assim, e sempre se cresce para cima, ninguém cresce para baixo, né? As raízes, tudo bem, elas estão ancoradas, mas a gente cresce para cima. Quando o Van Gogh, objeto da fábula, pinta, ele está expressando um desejo, alcançar as estrelas, né? Eu diria que quando a gente fala de se ser melhor, a gente usa sempre como referência Jesus, né? Espírito mais puro que já encarnou aqui neste planeta, responsável por este planeta, nosso irmão mais velho, caminho, verdade e vida, nossa referência, etc, etc, etc. Para nós, nesse momento, as estrelas é Jesus, né? O que Van Gogh pintava é esse anseio do espírito da Terra em alcançar a condição de Jesus. Pô, mas você forçou, hein? Agora você está viajando. Não, gente, é uma leitura, é arte, pô. A arte proporciona isso para nós, né? Lembrar que não é porque as nossas raízes estão fincadas na terra, não é, lembrar que não é porque neste momento nós estamos vivendo um período material, estamos usando um corpo que impõe limitações, né? Que nós não continuamos sendo aquilo que nós fomos criados, espíritos imortais. Tanto que a gente consegue se desvencilhar, se libertar, se separar deste corpo de carne e osso aqui quando ele dorme, né? Aí nós saímos e vamos para as estrelas, se for o que você quer, né? A gente tem essa possibilidade, mas neste momento estamos sim contidos, estamos sim presos a este corpo. Isso é ruim? Não, pelo contrário, não tem nada de ruim na nossa existência. Por quê? Porque a nossa existência foi o presente de Deus. E Deus não dá nada de ruim. A gente só vive coisas ruins como consequência de escolhas que não foram boas. Mas aí é problema nosso. Deus não tem nada a ver com isso, não. Não é castigo, não, nada. Não, sabe? Os nossos irmãos evangélicos, eles falam muito dessa coisa de Deus agir na nossa vida, que é uma forma de entender, uma leitura, tá tudo certo, né? Agora, a doutrina espírita, ela coloca a responsabilidade em nós, né? Não entra nessa de querer terceirizar, que você está pagando, que você está sendo castigado, né? Porque Adão fez bobagem e agora a gente é obrigado a ficar, né? Não, sabe? Essa coisa de,
o tal do pecado é uma escolha pessoal de cada um de nós. Somos pecadores porque queremos. História de querer botar a culpa lá em alguém, né? E a gente tá coitadinho, né? A gente está pagando pelo que o outro fez. Pode esquecer, né? O que a doutrina espírita coloca para nós é que não tem essa, não. Entendeu? Você está neste momento tendo a oportunidade de estar aqui, buscando reparar escolhas não muito boas que foi você mesmo, que fui eu mesmo que fiz, né? E o sofrimento e as dificuldades decorrentes, elas vêm a partir disso, mas é uma oportunidade nova. Se a gente está aqui tendo a chance de reparar o que não foi legal, porque é o único jeito de corrigir, tá? Não adianta pedir perdão, não adianta. Tem que reparar mesmo, né? O primeiro passo para qualquer reparação, claro, é entender. Poxa, eu errei. Beleza, eu errei, foi mal, né? Desculpa aí, mas não adianta ficar por aí. Beleza, agora o que que eu posso fazer para corrigir isso? Para reparar isso, né? Então, se eu fiz mal para você, agora eu vou fazer o bem. E a parte legal dessa história é que a reparação, ela não precisa necessariamente acontecer, ocorrer em relação àquela pessoa que foi prejudicada, porque talvez nesse momento isso não seja possível, tá certo? Sei lá, né? Pode ser que ela esteja em outro lugar, numa situação completamente diferente e não seja acessível neste momento. Então tá tudo certo. Faça o bem para qualquer um que já está valendo, né? No mínimo, é um baita de um treinamento e para você poder realmente fazer quando chegar o momento. Ou você, ainda que sem saber direito, você já está reparando através de pessoas que são importantes para aquela que foi prejudicada. Então tá tudo bem, porque o universo, Deus, conspira a nosso favor sempre. Então ele nos proporciona as oportunidades de trabalhar por quem é preciso trabalhar, ainda que a gente não saiba disso. Tá certo? Por isso que é fazer o bem sem olhar a quem. Sai fazendo, né? O que interessa é a atitude. E lembre-se, o motivo é ser melhor. Não é comprar terreno em nosso lar pagando parcelado. Tá certo? Né? Não tem, ó, marca aí mais um pontinho positivo para mim. Não, tá certo, né? Não, é sair fazendo mesmo. Para a gente buscar as estrelas, para a gente caminhar na direção de Jesus, para a gente caminhar, né? Todo dia, todo dia. Hoje melhor do que ontem, amanhã melhor do que hoje. Todo dia. E não precisa ser nada enorme. Cada coisa legal que você tem a oportunidade de fazer, na semana passada, no curso de doutrina, a gente estava falando sobre isso. Nós estamos lá no capítulo que fala a respeito de caridade, né? De O Livro dos Espíritos, e a gente estava falando exatamente sobre isso. O que que a gente pode fazer agora para ser uma pessoa melhor? E tem zilhões, inclusive combinamos de, na próxima semana, a gente poder pensar em coisas que a gente possa realmente transformar em atitude prática para o grupo, né? Eu acho que vai ser bem legal essa história aí de a gente desenvolver alguma coisa bacana para fazer. E já que a gente está falando de fazer alguma coisa bacana pelo outro, uma das coisas boas que a gente pode fazer é uma prece, é uma oração, é uma vibração positiva. Então vamos aproveitar que a gente está falando sobre isso e vamos colocar em prática neste momento, né, Nando? Vamos sim, então a gente sugere você aí reservar um copo de água, uma xícara, uma garrafa, né? Que os benfeitores vão trabalhar nessa água, né? Melhorar os cristais dessa água aí. E na hora que você estiver assistindo e ouvindo, eles vão trabalhar nesta água. Então vamos lá para esse momento. Que nós possamos, nesse instante, elevando os nossos
pensamentos aos benfeitores espirituais, a Jesus, o nosso Mestre amado, pedindo que possa iluminar os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, ou seja, o nosso campo mental, o nosso campo emocional, nosso campo espiritual e físico. Que a vossa luz, Senhor Jesus, possa trazer para nós um amadurecimento com relação, muitas vezes, aos anseios que nós temos com relação a conquistar algo que é possível chegar, mas tão necessário estar com o pé ou com as raízes na terra e saber por onde está indo. Ajuda-nos, Senhor, que a tua luz possa nos conceder essa forma de enxergar a vida, de ir dando os passos necessários, pouco a pouco, para conquistar a nossa maturidade espiritual. Que a vossa luz, então, seja aquele farol a iluminar essa trajetória, que o teu evangelho possa ser o guia que vai nos conduzir por esse caminho. Mestre Jesus, queremos ampliar ainda mais essa nossa rogativa para alcançar irmãos nossos em todo o planeta, todos os seres, todas as pessoas, todos os espíritos, todas as pessoas em todos os lugares, em todos os lares, os nossos familiares e entes queridos, pessoas da nossa vizinhança, pessoas que estão na nossa convivência social, no trabalho, na oficina, no estudo, na escola. Que a tua luz ilumine a nossa comunidade, a nossa sociedade, o nosso cidade, o nosso estado, o nosso país e todos os países e continentes do nosso planeta, todos os seres, Senhor, que a tua luz nos ilumine a cada um de nós e podemos te ver no ponto mais alto desse planeta, entre as montanhas do Himalaia, dos Andes, dos Alpes, tu com tuas vestes iluminadas, teus braços abertos, tuas mãos espalmadas em nossa direção e do vosso coração, Senhor, espargindo e espalhando muita paz, muita luz, muito amor. Amado Mestre Jesus, que assim seja. Muito bem, aí depois da prece, da oração e das vibrações, a gente quer dar um recadinho para você e falar do Clube Amigos da Boa Nova. Você pode colaborar para essa mensagem chegar a tantos corações aí pelo mundo afora. Entre no site e saiba como você pode se associar, amigosdaboanova.com.br. Quer falar com a nossa central, né, de atendimento? Vamos lá, 0800 12 018 38. Temos o fixo para Grande São Paulo, região. Você pode ligar 11 2458 3214. E o WhatsApp, esse meio de comunicação rápido, instantâneo, de qualquer ponto do planeta, você pode falar com o Clube Amigos da Boa Nova. Que anote aí o WhatsApp, é o 11 97 834 2246. E se você puder fazer um Pix, mesmo ainda não se associando ao clube, faça através da chave do Pix, que é um número de celular, ó, 11 97 261 0272. Faça parte aí do Clube Amigos da Boa Nova, né, Edson, querido? Com certeza, né? Que essa mensagem, porque vocês vejam, é muito legal, gente. Os princípios da doutrina, que na verdade nos ajudam a entender melhor, a entender um pouquinho melhor as mensagens do Evangelho de Jesus, eles podem ser determinantes. A doutrina ela é chamada de Consolador Prometido, né? Porque ela nos ajuda a entender por que os desafios, as dificuldades, os sofrimentos, muitas vezes cruzam o nosso caminho. Agora, sempre, né? Por que é consoladora? Sempre nos ajudando a mudar, nos ajudando a melhorar, nos ajudando a superar as dificuldades, né? Porque vocês vejam, a gente estava conversando sobre isso no comecinho aqui do nosso papo. Todo mundo tem seus desafios. Cada um constrói a própria história. Por quê? Porque cada um vem plantando as próprias sementes e vem colhendo os frutos disso, né? E às vezes, pela falta de maturidade, eu diria na grande maioria das vezes, a gente vai nessa de fazer o que é mais gostoso, né?
baseados muitas vezes no orgulho e no egoísmo, e isso acaba fazendo com que o resultado seja dor, com que o resultado, a consequência, seja sofrimento. Ainda que todas as escolhas que a gente faça nos ajudem a nos transformarmos em pessoas melhores. Só que, infelizmente, às vezes a gente vai pelo caminho da falta de maturidade e vem como consequência dor, sofrimento, doença, sendo que não precisaria necessariamente ser assim, né? Então, começar a perceber isso e começar a escolher com um pouquinho de mais de cuidado as sementes que a gente planta, as escolhas que a gente faz, eu diria que é a grande sacada. Tudo bem que tudo o que foi plantado antes terá que ser colhido no tempo, né? Assim como a tamareira que dura, porque veja, esse é uma das dificuldades de ser imortal. Você tem tempo para colher tâmaras? Enquanto espírito imortal que você é? Claro que tem. Você só vai usar um corpinho diferente. Mas o tempo que a gente tem pela nossa frente é a eternidade, né? Então dá tempo. Pode ficar tranquilo que vai rolar, né? Só não vai ser com esse corpinho que você está usando neste momento. Mas ele é só uma roupa. Ele não faz muita diferença. Essa ideia do Osho trazendo uma pintura de um Van Gogh, ela é muito doida, é muito interessante, né? Porque ele está colocando que todos nós somos árvores, todos nós, né? Estamos presos na terra, mas crescendo em direção ao céu. O que que Van Gogh faz? Já pinta logo com a copa lá nas estrelas, né? Não, é uma aspiração, é um desejo. Ou ele está mostrando que esse é o objetivo de todos nós. Agora, neste momento, estamos árvores. E vamos pensar aqui, filosofando um pouco, que a árvore ela só tem utilidade se ela proporcionar sombra, se ela proporcionar frutos, se ela tiver uma utilidade para quem está em volta, né? Se não, não serve para nada. Lembra? Tem até uma parábola no Evangelho de Jesus que fala sobre isso, inclusive meio polêmica, né? Que Jesus vai lá e não tem fruto, então queima. E não sobra nada do raio da árvore. Mas na prática, o que que ele estava querendo dizer? Para de perder tempo, para de ser inútil, para de ser um negócio que não dá fruto nenhum, que não serve para nada, né? Veja, nós somos criações divinas. Gente, é muito melhor do que ser um quadro plantado por Van Gogh. Você é uma criação divina. Você é obra de arte, mas o artista é Deus. Tem ideia do que isso significa? Isso não é qualquer porcaria, não, gente. Isso é muito legal. Você é uma obra-prima de Deus, sabe? O artista é porreta, o artista é bom, né? Então é assim, ele nos cria com um objetivo, sermos úteis àqueles que estão à nossa volta, né? Então sejamos úteis. Se parar para pensar um pouquinho, todo aquele que vive em função de si mesmo é muito triste. É muito triste, porque não interessa quanto você vai juntar. Se isso ao longo da caminhada, se isso ao longo do crescimento. Porque você veja, vamos pegar uma árvore mesmo frutífera qualquer, né? Me ocorreu aqui abacate. Já viram um abacateiro? Primeiro que ele é grande, né? E é muito abacate. É muito abacate. Abacateiro, quando ele frutifica, depois que ele floresce e ele frutifica, é muito abacate. Eu vou falar para você que ninguém dá conta de comer tanto abacate. Tem um amigo que tinha. Ou seja, o que acaba acontecendo?
os frutos apodrecem. Eles caem do pé e apodrecem no chão, né? É, sejamos, já que somos obras de arte, mudas criadas por Deus, né? Sejamos úteis ao longo da nossa jornada, né? Se você só acumula, 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 sem ser útil, sem ajudar ninguém durante, muito provavelmente, quando você se for, né? Quando você não vai para lugar nenhum, quando esse corpo que você está usando ele deixar de existir, tudo aquilo que foi acumulado vai apodrecer. De novo, né? O outro, muito provavelmente, que tem uma história diferente da sua, ele não vai dar valor, o mesmo valor para as coisas do jeito que você dá. Então, talvez aquela casa que para você era tudo, porque foi construída com o esforço de uma vida, eu viro um cortiço em 2 minutos. Bota lá no Airbnb, nem começa a alugar, ó, valor nenhum para tudo, todas aquelas coisinhas, todos aqueles. Né? Ou vende mesmo, sem nenhum tipo de remorso. Ah, porque essa parede fui eu que construí com o meu suor. Grande porcaria, né? Então, muito cuidado sempre. Sim, somos árvores, sim, estamos fincados aqui na Terra, mas o objetivo é chegar com a nossa copa nas estrelas, porque a gente não vai ficar para sempre, inclusive, fincado nessa Terra, né? Usemos as capacidades que nós temos da melhor maneira possível. Segundo Jesus, a melhor maneira é diminuindo a dor, diminuindo o sofrimento, diminuindo a dificuldade das pessoas que estão à nossa volta. Você não precisa abrir mão do próprio conforto. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Tá certo? A gente não tem o desprendimento que um espírito da envergadura de um São Francisco de Assis, de uma Madre Teresa de Calcutá, de uma Irmã Dulce, de um Chico Xavier tem. Nós não temos, e está tudo certo, gente. Né? Tá tudo certo. Esses espíritos são espíritos missionários. É outro nível, é outro pau, entendeu? Eles passaram por aqui justamente para mostrar para gente. Agora, sem abrir mão das suas coisas, do seu conforto, sem abrir mão de nada disso, é muito possível, sim, colocando em prática os ensinamentos de Jesus, de Osho, do Buda, do Gandhi, de Krishna, pode escolher, porque os ensinamentos são sempre os mesmos. Faça para o outro aquilo que você gostaria que ele fizesse para você. Tenha Deus como referência suprema, mas o próximo, mais próximo, como referência no dia a dia. Busque a todo momento diminuir a dificuldade daquele que está do teu lado. Se a gente buscar fazer isso, sempre, que seja por uma prece, como nós acabamos de fazer, já está valendo, né? O resultado é crescer um pouquinho mais na direção das estrelas. Não sei lá o que tem de problema com esse relógio, mas disseram que já acabou. Não é possível, não faz nem 5 minutos que a gente começou aqui, mas está tudo certo. É que tá Se bom, né? acabou, acabou, né, Nando? Beleza, Edson. Obrigado aí pela disponibilidade do seu tempo. Obrigado por estar com a gente. Obrigado a você que está aí nos assistindo, nos ouvindo. E acabou esse Alvorada, mas outro começa, né, amanhã e na próxima quarta-feira o Edson aqui com a gente. Obrigado, Edson. Tchau, Eu que tchau. agradeço, Nando. Tchau, pessoal. Beijo no coração. Até a próxima. Tchau, tchau. Alvorada despertando com você. Alvorada, luz em nosso amanhecer. Termina aqui Alvorada,
com Nando Garcia.